adorei esse episódio. Ele é um episódio de introdução do Gear 5. Dividiu muito os fãs, porque todo mundo tava esperando, sei lá, um episódio dedicado ao Gear 5. Só que, eu vi muita gente reclamando da inclusão da Hiyori no episódio, mas... Eu entre eles. Esse episódio, ele é um episódio de apresentação do Gear 5, de transformação. No mangá, a Hiyori, ela aparece por 5 páginas em um capítulo de 12. Então se você tirar isso e joga no próximo capítulo, que é muito, muito, muito melhor, aí você estraga realmente o Gear 5. Uhum. Então, na construção do capítulo, o que aconteceu? Se você for ver... Eu até recomendo o pessoal que viu o episódio, vai ver o 1044, capítulo 1044. Você tem uma construção de mistério, que é os tambores da libertação começam, e você não vê o rosto do Luffy até depois da parte da Hiyori. Como todo mundo já viu 1 bilhão de fanart, do Luffy Gear 5, Nika, as pessoas estavam... Quero ver, mas tem que entender que a composição desse episódio ela tá corretíssima. Então você tem o Luffy acordando, voltando, fazendo aqueles pulos, macaquice dele, falando sobre a fruta de Nika, e o rosto dele, o riso, só aparece depois da parte da Hiyori. Então assim, o episódio em si, narrativamente, tá certo, tá perfeito. Seguiu o mangá perfeitamente. Seguiu. Eu concordo um pouco com as críticas das pessoas que ficou muito poluído em relação aos movimentos do Luffy. Ficou muito rápido. Então E repetiram várias vezes a mesma cena. Fica difícil de você assimilar o que está também. acontecendo realmente. Mas o próximo episódio tem tudo para ser fenomenal. Porque esse aí é só Gear 5 versus o Kaido. É fantástico. Então assim, foi um episódio que eu tava muito ansioso para ver, né? Escutar os tambores da libertação. Mexeu bastante comigo. É o melhor episódio de One Piece, o mais bem animado? Não é. Não é porque a luta do Luffy, Nika versus Kaido ainda é muito grande. Tem muita coisa pra fazer. Assim como o Zoro e King, foi o último episódio que foi bom. Ou Sanji versus Queen, também. Então tem episódios que são normais. Mas eu entendo, assim, o pessoal queria que fosse um episódio especial pro Despertar, do Gear 5, aquela coisa, um filme... Tinha gente achando que ia ter 1 hora de episódio. Tinha, eu vi essas teorias. Não, vai ser aí. 1 hora de episódio pra... Mas não tem como, eles vão fazer como? Vão enfiar filler. Aí tira a parte da Hiyori e joga o próximo No episódio. começo, talvez. Mas o próximo episódio é muito bom. Mas então, só que a parte da Hiyori ela é importante para se criar o mistério da revelação de Nika. Então é isso que as pessoas têm que entender. Todo mundo já tinha visto o Luffy através do spoiler, de uma imagem, de uma fanart. E elas estavam achando que já... Não, mas... narrativamente faz sentido. Nika só é revelado depois da Hiyori. Entendi. Só E que teve a importância ali também do Orochi e tudo mais, né? sim. A Tem vingança, todo um contexto, né? Sim. Eu recomendo, vamos ler o capítulo 1044, vocês vão entender o que eu tô falando. Que esse capítulo, a estrutura dele pro episódio tá certinha, tá correto. Então, de 0 a 10 pra você? Olha, por ser Nika, eu daria um 8,5. Justo. Porque realmente não é um capítulo... a bomba do capítulo é Luffy voltando como Gear 5, como Nika, como Despertar. E aí surgiu um monte de pergunta de... Nossa, por que o Gorosei não foi atrás dessa fruta? Por que mudou? Agora é a Mazoan, que vai revelar no próximo. Tô dando spoiler pra galera do anime, né? Mas surgiu muita pergunta, muita dúvida. Eu lembro que eu fiz um vídeo assim de uns 40 minutos. Agora o episódio foi a mesma coisa, uns 40 minutos também falando. 40 minutos e o episódio teve 20. Teve 20, de mas tanta só informação. falando, só focando ali em Luffy, Nika, porque foi... É muita coisa, né? É muita coisa. Muita Ele pegou pergunta, de muita surpresa. pergunta. E quando aconteceu disso, porque o Luffy ele veio morrer, né? Sim. Ali o Luffy ele morreu mesmo por alguns segundos. O Momo até fala que não escuta mais a voz dele, né? Exato. Sim. E aí você fala, caramba, mas o que aconteceu? Como é que é possível? Então, putz, é um episódio muito marcante. Não é o mais bonito, tá longe. Se não me engano, o 1015, que é bonito Esse pra caramba, foi o mais marcante de todos. O 1015 é do quê? 1015 é a chegada do Luffy no De topo. Onigashima. De Onigashima. E o primeiro socão, cara, né? É maravilhoso. Assim, eu até me arrepio. Pois é. Esse episódio ele é muito bonito, é muito... ele é épico, né? A entrada do Luffy contra os Yonkous, fizeram... Então o ano tem altos e baixos. Agora esse de Nika não foi o melhor, sem dúvidas. Mas a representação do Luffy... Puta, cara, eu dou um 8,5, assim. Legal. Tá longe de ser o melhor episódio do ano, Cara, mas ainda tem muita coisa pra... Fiquem ligados no daqui próximo. pra frente. No próximo, O próximo vai ser possivelmente no mais último. épico do que... Muito Cara, mais vai, épico. Porque é só porrada. Sim. Aí é Luffy versus Kaido. Aí é raio, é o bagulho Eu todo. vi muita gente falando sobre os Gorosei não ter ido atrás, porque você já sabia que era a fruta de Nika.
E parece que acho que foi ontem que você lançou um vídeo de Sim. quantos dias eles estão navegando. Sim, Que são, se eu não me engano, foram poucos meses, né? exatamente. E é exatamente por isso que não é um furo de roteiro eles Não não é. terem ido. As pessoas, os fãs de One Piece, eles são vítimas do ritmo da série. Uhum. Por a série ter mais de 25 anos, você fala, pô, o Luffy tá navegando há 25 anos. Mas não, o Luffy ele tá navegando na... Deu nem um ano ainda. Não, dá 6 meses. Que isso? Pré-time skip 3 meses, pós-time skip 3 A meses. gente tava falando até disso. Dressrosa é um dia, né? É um arco inteiro de não sei Cara, quantos um capítulos, ano mas de acontece arco. tudo. o Dormem, Shanks roubou eles a dormem fruta, mais mas dias aí- do que o evento acontece, Luffy, né? O arco acontece. O Luffy ele comeu a fruta há 12 anos atrás e ele ficou sumido por 12 anos. Ele não fez nada, ele só surgiu 6 meses atrás, lá no East Blue, e agora tá aí. Então, assim, não tem como falar, vou atrás porque surgiu um pirata com a fruta da borracha. Poderia ser uma fruta verdadeira da borracha. Então não é um furo, é que as pessoas são realmente vítimas do ritmo de One Piece. Entendi. One Piece é uma série muito longeva, mas a jornada do Luffy é surreal. Uhum. A única Tipo coisa assim, que são supera... 6 meses e o único intervalo que foi maior time skip, time que foi skip. 2 2 anos, né? Sim. Então, se a gente for colocar 2 anos e meio, mas de episódios mesmo, 6 meses. É. Uhum. Sim. E Interessante. quanto tempo era pré-time skip que eles estavam navegando até o time skip? Você sabe? Também foi 3 3 meses. meses. Caramba, Por aí. curtinho, cara. Toda a saga do East Blue ali foi umas 2 semanas. É absurdo, assim. Pra você ter uma Entendi. ideia, o arco de Dressrosa... Por que eu falo que as pessoas são vítimas do ritmo? O arco de Dressrosa, ele demorou mais de um ano, né, Bruno? Sim, no mangá sim. Mais de um ano sendo lançado. A luta do Na Luffy... verdade foram 100 capítulos. Isso dá mais de 2 anos. Cronologicamente, Caramba, a luta do velho. O Luffy chegou de manhã em Dressrosa e no final do dia ele tinha derrotado o do Flamengo. Durou um dia só. Que isso, E velho? porque é depois muito eles intenso, dormiram, né? E eles Foram uns dormiram. 2, O Luffy 3 dormiu dias, por um 2 dias e é. saiu. Eles passaram mais tempo dormindo no final do É, arco do que então realmente... as pessoas às vezes assimilam que tá um ano lançando e falam, pô, Sinistro. tá passando um monte de tempo. Não. Ele, no mesmo dia que ele chegou, ele derrotou o Flamengo, dormiu por 2 dias e partiu. E o Oda coloca muito ponto de vista, né? Então parece que o Sim. tempo tá passando, mas na verdade são coisas simultâneas acontecendo. Só que às vezes é o ponto de vista do Zoro, às vezes é o do Luffy, às vezes é o do Sanji. É. E aí parece que é muito tempo passando. Mas não, tá tudo simultâneo. E o Oda ele é muito cuidadoso com o mundo dele. É muito legal porque no começo da série ele colocava as fases da lua. Então com isso as pessoas conseguiam verificar quanto tempo tinha passado. Então lua minguante, Legal. lua cheia. Sinistro. Só que era uma coisa assim, como é um mundo fictício e é diferente o mundo, não sabíamos se as fases da lua era mesmo o tempo aqui do nosso, né? Basicamente uma semana, né? Vamos falar assim. Capítulo 1051 só. 1051, quase 20 e tantos anos depois, que ele colocou que a fase da lua dura mais ou menos um mês. Então, assim, é a mesma do nosso mundo. Aí dá pra cronometrar certinho, saber quanto tempo passa. Só que ele parou de fazer essa coisa das fases da lua, de colocar... Ele colocava, às vezes, o nome do capítulo, lua cheia. Aí o outro, lua minguante. Lua crescente. Ou então ele desenhava numa página da lua. Aham. Ele parou de fazer isso quando o Enel chegou na lua. Ah, e ele foi Começou a responder isso no bagunçar a capítulo 1000 e pouco. Ah. O Enel chegou na lua, ativou os raios lá, o Oda nunca mais colocou as fases da lua pra gente ver.